Eu disse, veja onde estou agora. Porque não compus a história de que meu passado é igual ao meu futuro. O passado só é igual ao seu futuro se você viver lá. Se estiver usando o espelho retrovisor para te guiar, você vai bater. Por isso, o que você passou é horrível. O que você passou é injusto. Estou do seu lado, mas se você se agarrar a isso... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Primeira pergunta é: como é ser pra você um pai de uma filha? Sim, tenho 61 anos e nem consigo acreditar, mas graças a Deus me sinto melhor de quando tinha 30 anos fisicamente. Treino mais forte. Estou mais forte e psicologicamente melhor. Portanto, sim, acabei de ter uma filha, tenho 5 netos que são mais velhos do que a minha filha e tenho 5 filhos no total. Meu filho mais velho tem 54 anos e a minha mais nova fará 4 semanas amanhã. Portanto, é lindo. Ela é o meu maior presente, foi um bebê arco-íris. Tentamos de muitas maneiras, por isso estamos muito gratos por tê-la. E estamos mantendo a sua vida fora das mídias sociais. Eu certamente já mencionei, mas não mostramos fotos dela. E não falamos o seu nome, apenas para dar ela um pouco de espaço de como é o mundo, onde toda a gente está buscando likes por alguma coisa. Não quero que a minha filha tenha esse hábito. Com por certeza. isso, vamos dar a ela um pouco de espaço, mas é muito amável da sua parte perguntar. E não há nenhum presente maior. Qualquer pessoa que seja pai ou mãe lá fora sabe. De tudo o que mais se experimenta na vida, nada se aproxima. E qual foi a primeira lição que ela te ensinou nessas primeiras semanas? Bem, ela já reestruturou a minha vida. Como mais ninguém. Eu me sento ali e a abraço e fico obcecado por ela e passaram 40 minutos, estou apenas olhando para os olhos dela. Esse tipo de coisa, portanto ela está colocando um pouco de equilíbrio em mim com certeza. E também, tal como você, estou obcecado por estar em forma, forte e vivo. Isto é necessário para o que faço. E para fazer com a qualidade que quero fazer durante mais 44 anos, estou planejando fazê-lo por muito mais tempo. Então... Mas quando comecei a pensar na sua vida, tenho 61. Lembro de dizer à minha mulher, não vou ter um filho depois dos 50. Eu disse, não vou ter 80 anos na formatura da criança e assim por diante. Mas agora é como se eu a visse com mais de 30 anos. Eu tenho que ter mais de 90, por isso, estou no bom caminho para garantir que isso aconteça. Mas isso me deu incentivos maiores. Eu adoro isso. E pra todo mundo que é jovem aqui, que talvez esteja tendo seu primeiro filho agora, com 20 ou 30 anos por aí, quais são os 3 hábitos ou habilidades que você desejaria ter conhecido naquela época que você deseja que todos eles tenham o conhecimento agora? Essa é difícil, porque acho que em cada fase da sua vida você olha para a vida de forma diferente. Por isso é difícil dizer a alguém na casa dos 20 como deve ser até ter experimentado certas coisas, pois seriam apenas palavras. Mas se eu fosse dar alguns hábitos, diria que o primeiro hábito é não se julgar muito, porque penso que é isso que os jovens fazem muito, e penso que todas as pessoas o fazem. Quando se tem 61 anos e se viveu tanta coisa como eu, um pouco menos de julgamento de mim mesmo nesta área. Não é fazer tudo de vida ou morte, porque depois a criança sente isso, e não é tudo vida ou morte. Tenho de ser honesto, pensei que quando eu visse a minha filha chorar, como odeio qualquer pessoa com dor, pensei que isso só me iria perfurar e tornar a vida tão difícil. Mas felizmente, número 1, ela não chora. Disse a minha mulher, não sei como esta criança veio de nós, ela é tão zen. Ela chora quando tem de ir ao banheiro, está de fralda, quando tem fome, mas de resto é bastante zen. Mas o choro, mesmo nessas alturas, é diferente para mim agora. Portanto, não é vida ou morte. Não sou hiper-julgador disso. E depois a terceira coisa é decidir o que é mais importante a passar ao seu filho. As 2 outras coisas mais importantes para mim é que essa criança se sinta incrivelmente amada. E para mim ainda não. Mas à medida que a criança cresce, que desenvolva uma sensação de que a vida é algo que chama você a dar algo, não para obter algo. Penso que se eu pudesse dar alguma lição à minha filha, é a lição da contribuição, que torna a vida tão significativa. A profundidade da relação que vem de ter um amor tão profundo. Penso que essas 2 coisas são o mínimo. Mas é preciso decidir o que você quer para o seu filho. Porque eles são o seu próprio ser. Você vai ter os seus planos, como acha que eles deveriam ser, e então eles serão como eles são, certo? Mas o que pode mudar é o seu sistema de valores. E não todos os valores individuais, mas os valores globais, que a vida é um equilíbrio. Que é claro que se vai a extremos, mas o equilíbrio é como o corpo se mantém. É como a vida se equilibra, é do tipo, procure isso. A vida não é sobre mim, é sobre nós, que a vida lhe está chamando para dar algo. Não pergunte o que o seu país está pedindo a você. Como o presidente uma vez disse, o que vai fazer pelo seu país? Nós meio que perdemos esse tema, não só no nosso país, mas também na nossa paternidade. E então, vejo hoje um monte de crianças que são do tipo, o que os meus pais estão fazendo por mim? Nunca consegui imaginar esse pensamento na minha vida. Tudo que eu pensava era, o que posso fazer pelos meus pais? Era o meu foco. O que eu posso fazer? E todos esses pequenos padrões levam uma vida mais significativa e gratificante.
Mas não penso que controlar vai te levar onde você quer ir, com base na minha própria história, porque não é o meu primeiro rodeio. Tive 4 filhos antes disso, 3 dos quais adotei. Então tinha 24 anos e tive logo um filho de 17 anos, um de 11, um de 5 anos e um a caminho. Assim, você aprende a crescer de forma diferente. E a minha esposa, que teve esses filhos, já tinha sido casada 2 vezes, por isso eram de pais diferentes. E assim os adotei a todos e os trouxe para minha vida, provavelmente o maior crescimento da minha vida devido a essa experiência como pai. E para quem cresceu e não sentiu o amor que queria, o amor que merecia, o amor que queria que fosse ou que seja, e as pessoas não aprenderam a amar a si mesmas, seja porque não receberam dos pais ou não aprenderam, ou como aprender a amar a si mesmo depois na vida quando nunca sentiram isso? Penso que esta ideia de se amar a si mesmo é uma obsessão cultural que não tem qualquer base na realidade. Aqui está o desafio. Quando você nasce, o que você tem de fazer para ser amado? Nada. Porque sua mãe consome drogas naturais, oxitocina. Por isso você parece um lagarto e ela te acha lindo. Você está gordo, você faz cocô por todo lado, você vomita e continua lindo, não é verdade? Durante algum tempo você é incondicionalmente amado. E graças a Deus, de outra forma não teríamos sobrevivido. Eu amo tanto as mulheres. Tenho tanto respeito pelas mulheres, mas ainda mais por ter voltado a ver um nascimento. Nenhum homem jamais apreciará plenamente como uma mulher faz, ou que um bebê exige da mãe. Se estiver amamentando, a energia, a falta de sono. É incrível o que as mulheres fazem nas nossas vidas. Mas a questão é que, no início, não tem de se fazer nada. Depois a oxitocina desaparece, de repente você faz o mesmo grito, ou grita, joga sua comida, agora você é gritado, ou espancado, ou pior de todos, você é ignorado. E depois o medo entra no corpo. E depois, para o resto da sua vida, como é que eu posso ter este amor incondicional? Eu me lembro no começo de me ter perguntado, porque estudei todos os animais e com o nível de dependência que eles têm, e os seres humanos têm o mais longo período de dependência para a sobrevivência de qualquer outra criatura que não outros primatas. As baleias serão dependentes durante 1 ano, as aves durante algumas semanas, e depois, bum, vão para lá e voam. É um mundo diferente. Temos esta longa dependência. É apenas a natureza de como somos. E pensei comigo mesmo, então por que não temos esse amor incondicional o tempo todo? E penso que a minha resposta é porque assim nunca se cresce nem se dá nada na vida. Você acha que tudo é sobre você? Infelizmente, há uma grande população de crianças que foram criadas numa geração de pais helicóptero que pensavam que tudo devia ser sobre a criança. E eles se perguntam por que são egoístas hoje em dia, ou por que não parecem ter grandes relações onde você tem de estar com outra pessoa. É preciso colocar outra pessoa antes de você, isso é que é amor. O amor é colocar outra pessoa à frente de si mesmo. Amar a si mesmo, normalmente é para a maioria dos seres humanos, começa por ter um valor. E apenas apreciar as pessoas não por causa do que fazem, não por causa do que têm, apenas porque sente a essência delas. E é mais fácil fazer isso com alguém que se ama do que com você mesmo. Mas quando se começa a amar outra pessoa e você não está julgando, você está verdadeiramente amando. Então é muito mais natural, porque já está se fazendo o amor. Não recebe de nenhum outro lugar. Alguém pode dizer algo, olhar para si de certa forma, como um gatilho, mas todo amor é amor próprio. É por invenção dizer, eu não me amo. Se alguma vez se sentiu amado, você se amou. Eles não te amaram. Eles disseram alguma coisa, fizeram algo com seus olhos e você usou isso como um gatilho para libertar o amor dentro de você. Mas, amar a si mesmo, a cada momento, o tempo todo, não é o segredo do sucesso? Ter apreço por si mesmo é diferente de amar constantemente. Agora, na Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, penso que é um objetivo digno e útil, mas a maioria das pessoas está obcecada com isso. E eu penso, continuar a viver uma vida significativa e você vai se amar. Enquanto você se concentra em você, você não vai se amar, porque o cérebro humano está sempre à procura do que está errado, o que proteger, o que precisa de ser mudado. É um instinto de sobrevivência. E por isso procura coisas para mudar, ou fugir, ou tentar congelar, ou fingir que não existem sobre você. Mas quando você serve, quando tenta servir algo mais do que a você mesmo, é quando a parte mais elevada da consciência está lá. E aí que o seu coração está fluindo. E quando você está fazendo isso, você não está pensando em você, e por isso você sente amor. E posso contar da minha própria experiência. Ninguém tem de ganhar amor comigo, mas a minha estratégia tem sido ganhar o meu próprio amor. Tenho de ser digno do meu próprio amor. Não faço isso a outra pessoa. E como fazer isso? Bem, ao ajudar milhões de pessoas há 44 anos, agora estou finalmente na etapa... Bem, eu realmente me amo. Estou lá em cima, me divertindo. Eu agradeço. Mas ao longo do caminho, eu sempre mereci. Agora, não acho que isso seja necessariamente saudável ou não, mas gosto do que é feito comigo. Conheço pessoas que apenas pensam que são uma criação talentosa de Deus e que não acrescentam qualquer valor a nenhum outro ser humano. E que são os idiotas estar perto deles. Eles se amam, por isso eu desafiaria todo esse sistema de crenças. Eu diria que é apreciar a si mesmo, é amar as pessoas à sua volta. E quanto mais você amar incondicionalmente os outros, mais você amará incondicionalmente a si mesmo. Mas tentando começar por si mesmo quando não estiver fazendo com os outros, esqueça, isso nunca irá acontecer. Houve algum momento em que você não se amou incondicionalmente?
E se sim, quando foi essa mudança que você parou isso e começou a dizer, ok, eu me amo a si mesmo por causa da minha contribuição e tudo mais? E quando isso mudou? Acho que nunca deixei de amar a mim mesmo. Houve momentos, obviamente, com raiva de mim mesmo, ou pensando não estou fazendo o suficiente. Quer dizer, eu posso me lembrar dos meus aniversários, provavelmente até o meu aniversário de 40 anos, incluindo o meu aniversário de 40. Você tem um aniversário com 0 quando passa dos 30, 35, por vezes também 5 anos, e as pessoas olham para sua vida de forma diferente. Eu costumava pensar que era mentira. Mas com certeza, eu o fiz. E lembro-me de fazer 40 anos e eu era realmente infeliz. Eu pensava, Jesus, ainda não fiz o suficiente, não ajudei pessoas suficientes. Eu já tinha ajudado dezenas de milhões de pessoas naquela altura em todo o mundo, em mais de 100 países naquela altura. Mas ainda estava um pouco preso na minha cabeça. Assim eu ganharia o amor com uma entrega excessiva, mudaria a vida de alguém. Não percebo porque alguém diz, oh, eu te amo, Tony, quer dizer, eu aprecio isso, ou você é o maior. Tem que ser o meu padrão. O meu padrão é mais elevado do que o padrão deles para mim, certo? Portanto, quando eu me levanto e alguém se vai matar e é suicida, e bum, vira-se, e já não se vai matar, mas se transforma e a sua vida está lá. E é aí que eu digo, está bem, agora atingimos o centro daquilo que eu fui feito. Agora mereço sentir esse sentimento eufórico dentro de mim, e apreço. E mesmo assim ainda sei que é Deus a vir através de mim. Não tenho a ilusão que seja sou eu. Mas penso que algum tempo depois dos 40 anos, finalmente vi a estupidez dessa situação. Acumulei o suficiente para olhar para a vida com novos olhos. E posso dizer que quando fiz 60 anos há um ano, reparei que era interessante, porque no meu aniversário não tinha um pingo disso. Eu pensava, como poderia eu, nesta fase da minha vida, quando eu tive o privilégio de servir tantos humanos em tantos contextos, desde dar a volta por cima a um cara que se vai matar com TEPT, a ajudar crianças a se recuperar, a tirar crianças da cocaína, ou adultos, a ajudar pessoas a construir negócios multimilionários a partir do nada. E como já vivi tanto tempo, não posso passar sem ouvir meia dúzia ou uma dúzia de histórias por dia de pessoas que me contam como algo que eu fiz mudou a vida delas. Portanto, não é que eu seja muito inteligente, eu apenas acumulei tudo. E já agora, acumular é a forma como se pode fazer as coisas. A maioria de nós acumula negativo. Se estamos realmente zangados, não é normalmente por causa apenas do momento, é porque aconteceu de novo. Se alguma vez você se passou, exagerou com seu filho, com um amigo, com um negócio ou com você mesmo, é porque aconteceu de novo. Atingimos este 1, 2, 3 muitos pontos e depois o nosso sistema nervoso reage exageradamente. Mas o que eu aprendi é que se pode acumular o bom. Mas, por exemplo, se entrarmos num estado de raiva realmente forte durante mais de 5 minutos, o nosso sistema imunitário é suprimido entre 1h30 e 2 horas. Isso é um facto fisiológico. Mas ninguém tinha feito qualquer estudo. Eu comecei a acumular bem. Tipo, ok, deixe-me acumular uma dúzia de grandes memórias, senti-las, vê-las, experimentá-las. Eu senti essa mudança bioquímica que não durou apenas meia hora, 1 hora ou 10 minutos, continuou durante um dia ou 2, e é por isso que penso ter aprendido a acumular o bem. Assim, ter apenas a experiência não é o suficiente. É preciso acumular o bem para se poder apreciá-lo. Mas penso que é só voltar aqui ao ponto principal da minha perspectiva, que poderia ser completamente irracional. É apenas a minha perspectiva, por isso quero salientar isso. Penso que quanto mais se encontra amor incondicional pelos outros, mais fácil é encontrá-lo em si mesmo. E penso que o foco é servir e amar, e é isso que vai chegar ao ponto em que se começa a fazê-lo. Mas se você quiser acelerar, acumule todo o bem que fez, e se sentirá bem com você mesmo. Eu já conheço todos os tipos de comentários que são feitos. Milhares de comentários dizem minha família é tóxica e o meu namorado que é tóxico e... Como eu posso amar alguém incondicionalmente se não me respeitam? Como eu posso confiar neles? Como lidar com essas situações? Todas essas reações são reações humanas naturais do ego. Porque se trata de você, eu, o que eu não estou recebendo, o que eu não estou fazendo, e é por isso que você está sofrendo. E não estou dizendo como se não tivesse feito isso, também eu fiz no passado, mas é um padrão antigo, já não faço isso realmente. E costumava me afetar, não é um padrão dominante, ou eu não me teria tornado no que me tornei. No início da minha vida, desenvolvi esta crença de que a vida não me está chamando para me dar algo. A vida me está chamando para entregar coisas, para trazer algo à vida. Eu sentia a alegria de não receber, mas de dar. E fiquei viciado nesse padrão central. E depois o padrão de aprendizagem para que eu tivesse algo para dar. Que sei que é uma das coisas que respeito em ti, Luiz, é que você tem esse mesmo padrão em você. Você está sempre tentando aprender mais. Porque por debaixo de tudo isso, você também quer dar. Você quer isso para você, mas você quer compartilhar, certo? E assim, esses padrões me ajudaram a não estar no que não estão me dando. E toda essa linguagem, hoje em dia, as pessoas não compreendem o poder da sua linguagem. Tipo, tóxico. Que diabo você está falando? Você tem lido muita mídia social e pensado em ti, ou alguém o criou para julgar constantemente outra pessoa. Vivemos agora numa cultura
em que as pessoas dizem, você é mau ou é como eu. É basicamente é assim, mesmo. certo? O mundo inteiro e todos os outros são imorais a menos que façam o que você faz, pensem o que você pensa, experimentem o que você pensa. Quer dizer, ser um liberal? Eu era um liberal, certo? Sendo um liberal em crescimento, eu diria, eu lutaria pela sua capacidade de dizer e acreditar no que você quiser diferente de mim. Hoje, agora todos querem que todos pensem a mesma coisa, se não são maus. Ou podem me magoar. Que tal? Paus e pedras vão te quebrar os ossos, mas as palavras nunca me vão magoar. Temos tudo isto que as palavras são más, as palavras são ações, é falso. E tudo o que faz é torná-lo incrivelmente fraco como ser humano. E você é mais do que isso. Todos nós somos mais do que isso. E sabe o que mais? Uma criança que nunca quebrou seus ossos definitivamente tem medo de quebrar um osso. Mas se você é uma criança que caiu, partiu vários ossos e eles se curaram, você já não tem medo disso. Há tantas crianças que foram criadas para estarem a salvo e seguras a cada momento de qualquer coisa que seja insegura, de que não queiram fazer parte, incluindo a linguagem. E o que isso faz é torná-lo incrivelmente fraco e medroso. E é por isso que há tantas pessoas que são abundantes, mas estão sempre zangadas. Porque não estão crescendo. Por isso, não me interprete mal. Eu sei que há algumas pessoas que não são uma boa influência, não nego isso. Só estou dizendo que você é mais do que a influência de alguém. A menos que esteja obcecado com isso a cada momento e os faça errar para que se possa se sentir superior moralmente, psicologicamente ou espiritualmente. Isso é mentira. Pare o padrão. Todos nós já o fizemos. Pare você mesmo. Porque se quiser alegria, felicidade e liberdade e uma vida extraordinária, isso não virá da culpa. Nunca. Não há orgulho que venha da culpa. Não me refiro a orgulho falso, onde você inventa algo para se sentir bem. Estou falando do orgulho verdadeiro. Orgulho é algo que se ganha, é como as pessoas me dizem, eu não tenho autoestima porque os meus pais costumavam dizer isso ou aquilo. Eu diria, isso é pura mentira. Não estou dizendo que eles não disseram isso. Eu digo, é mentira achar que é por isso que você não tem autoestima. Autoestima não vem do que as pessoas dizem sobre você. Autoestima vem do que se experimenta sobre si próprio. Veja, alguém pode dizer a você toda a sua vida, você é um lixo. E uma parte de você diz, tô de saco cheio, vou te mostrar. Muita gente já o fez, nunca compraram. Ou alguém diz que você é belo toda a sua vida. Você diz, eu não sou realmente belo. Portanto, o que as pessoas dizem não importa em nada. É o que se acumula, é o que se monta, é o que se cria. É o hábito que se põe na cabeça. E hoje não o culpo porque temos toda uma cultura que está sempre culpando outra pessoa por algo na sua vida. Mas a culpa não é uma estratégia para o orgulho. É por isso que se ouve essas pessoas culpando, estas estão sempre zangadas. Ouçam, se eu quiser culpar, cresci num ambiente... Nem sequer eu compartilhei até a minha mãe falecer. E mesmo assim, não compartilhei. Eu cresci num ambiente bastante difícil. A minha mãe era uma bela alma, mas quando bebia álcool e misturava com medicamentos recetados, era uma criatura diferente. E era uma criatura violenta. Eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, e uma irmã mais nova, 7 anos mais nova, e a minha mãe ficaria louca. E eu não queria que eles se machucassem. Por isso, eu tinha 1,5 m no ensino secundário, ela me agarrou pelos cabelos e me esmagou contra a parede até eu sangrar. Agora, nunca compartilhei isso e não estou denigrindo-la de alguma forma. Só compartilhei 4 ou 5 anos após a sua morte. Porque estava falando com um grupo de crianças em Nova York. Todas sem pais, 80% afro-americanos, cerca de 20% hispânicos fora do seu grupo, aproximadamente. Nenhum miúdo branco. Estou falando que a sua biografia não é o seu destino. E não importa o que tenha passado. O que decide agora é o que vai controlar a sua vida. O que decidir cada dia em diante vai salvar a sua vida. E olho para eles ao me vendo e consigo ler suas mentes. Este tipo, grande, alto, branco, rico, vai me dizer que a biografia não importa. Então eu disse, me deixem contar a minha história. E contei a eles toda a história, muito mais do que lhes estou contando. E toda a gente estava chorando quando eu terminei. Eu disse, vejam onde estou agora. Porque não compus a história de que meu passado é igual ao meu futuro. O passado só é igual ao seu futuro se você viver lá. Se estiver usando o espelho retrovisor para te guiar, você vai bater. Por isso, o que você passou é horrível. O que você passou é injusto. Estou do seu lado, mas se você se agarrar a isso, você não tem futuro. E não tem ninguém a quem culpar senão você mesmo. E esses garotos, para seu crédito, apenas responderam ao desafio. Porque primeiro choraram ao ouvir todas as histórias. A minha mãe pensava que eu estava mentindo. Eu não estava mentindo. Ela jogou sabão líquido pela minha garganta abaixo até eu vomitar. Eu não estava mentindo. Portanto, não é o abuso físico. É o fato de ser essa pessoa que mais amamos que está tentando te machucar que mexe com a cabeça. Por isso, podia ter ficado confuso para toda a vida, mas não fiquei. Porque algo dentro de mim disse, sou responsável por esta vida. E parte disso é porque comecei a ler quando tinha 13 e 14 anos, biografias de pessoas, as maiores pessoas da história. E a ler as suas vidas e a descobrir, adivinhem, as suas vidas estavam longe de ser perfeitas. Algumas delas tinham vidas piores do que a minha. Mas quando não se tem referência e tudo o que você faz é ficar online e conversar com outras pessoas, tá deixando todo mundo tóxico. E eu sou assim, eles não fizeram isso, então temos uma vida horrível, tá como aquelas pessoas. Por que eles estão sempre online? Porque não têm uma vida. Certo? Não seja uma dessas pessoas. Liberte-se das correntes do seu passado.
Não digo que o seu passado não importa, mas escute. Minha mãe, estou dizendo sempre isso às pessoas e é a verdade. Se a minha mãe tivesse sido a mãe que eu queria que ela fosse, a mãe que ela deveria ter sido, eu não seria o homem que hoje me orgulho ser. Porque tive de me tornar um psicólogo prático antes de qualquer escolaridade. Descobri como ela estará de humor, como posso mudar o seu estado de espírito, como é que a protejo das crianças, quer dizer, senti a vida e a morte, e foi até certo ponto. Por isso, desenvolvi competências numa idade tão jovem e depois, quando aprendi coisas, apenas acrescentei as minhas competências. Mas tinha um sentimento central de certeza de que podia dar a volta a qualquer pessoa, porque começou com a minha mãe. E graças a Deus por ela. E ela me encorajou de muitas maneiras, ela fez tantas coisas fantásticas. E me amava, embora por vezes não parecesse que assim fosse. Mas, se os seus pais, se as pessoas à sua volta tivessem dito tudo o que você pensa que deviam ter dito, se não tivesse sido tóxico, se tivesse encorajado, você não teria qualquer músculo. E neste momento não tem qualquer músculo porque está usando isso como desculpa, se você está pensando assim. Eu não estou atacando, irmãos e irmãs. Estou ligando para vocês porque sei que vocês são mais. Você não ficaria de boca fechada. Vocês foram hipnotizados por uma cultura de fraqueza. Agora, dito isto, direi uma última coisa. Sei que tem outras perguntas, mas é tão importante que eu perguntou. Sim, há pessoas com quem você não quer sair e que não o servirão. Mas depois siga em frente. Não sente aí e fique falando sempre sobre isso. Não perca o seu tempo. E você diz, mas e se for família, Tony? O meu também era de família. Você aprende a crescer. Você vai lá no meu. Se alguém consegue tirar sua cabra, se alguém te consegue irritar, se alguém pode fazer você se sentir inferior, isso é Deus dizendo, cresce. Você precisa de algum crescimento espiritual. Tem de haver alguma mudança na sua percepção, na sua crença, nas suas emoções, no seu olhar espiritual da vida, para que isso não possa mais acontecer. E quando isso acontece, como aos 61 anos já passei por muitas dessas coisas e gosto de fazer as coisas em massa, por isso assumi grandes desafios, por isso teria de crescer mais. Mas depois a vida também o joga em você. Quando eles vêm, você apenas diz, tá bem, isso vai me levar até eu crescer. O que precisa de mudar em mim para que não tenha mais impacto? Mas Jim Rohn costumava dizer, o meu professor original costumava dizer, Tony, o que acontece se eu tiver aqui uma xícara de café? E ele dizia, se o seu pior inimigo deixar cair açúcar no seu café, o que vai acontecer? E eu dizia, bem, teria um café doce. E ele dizia, e se o seu melhor amigo, tua mãe, teu pai, tua amada deixar cair uma gota de estricnina? Eu disse, estaria morto. E ele responde, é verdade, a vida tem açúcar e estricnina, por isso cuide do seu café. Tudo o que ele disse foi, fique de guarda à porta do seu cérebro. Mas algumas pessoas pegam e dizem, oh meu Deus, você vai me matar, era uma metáfora. Estas pessoas não são tóxicas porque você lhes dá energia. Portanto, se a sua mãe está louca e constantemente te critica e isso te deixa louco, basta dizer, é a minha mãe. Essa é a sua maneira de mostrar amor. E encontre uma nova perspectiva. E não importa o que ela faça, apenas fique num estado bonito e a ame. E pense, rapaz, pense em tudo o que ela se importa e sente. Ou tudo o que ela está frustrada na vida. Ou tudo o que ela está passando que a fez assim. E graças a Deus não tenho que passar por isto. Eu posso amá-la. E é como se o crescimento fosse o único limite para a sua felicidade. Se você não está feliz, não está crescendo em alguma área. E normalmente é um lugar onde se culpa. Está apontando o dedo. Não me interessa ser o governo. Não me interprete mal. As pessoas podem ser injustas. Isso acontece com certeza. Mas não se pode controlar isso. Não se pode fazer com que isso não aconteça. O que se tem que fazer é tornar-se mais forte do que qualquer outra coisa para que seja livre. A liberdade vem do crescimento. A liberdade não provém do controle, porque o controle é a ilusão. Não se pode controlar toda a gente, por mais que se tente. Não se pode controlar o que eles pensam ou sentem. E nem todos vão ser justos e injustos. E vocês, meus caros amigos, e eu, nem sempre fomos justos. Admitamos ou não. É apenas a natureza de ser um ser humano. Mas podemos tornar o maior padrão justo, amoroso, poderoso e servindo, e crescendo até se tornar a coisa dominante dentro de nós. E depois experimenta essa vida como sendo ótima. Não o seu ótimo. A vida é ótima porque se está vivendo um ótimo caminho. Parece que eu tô vendo e ouvindo de muita gente que, nesse último ano, tudo desmoronou para ela, sua saúde, suas relações, suas finanças, suas missões e propósitos. E até a sua consciência espiritual. Parece que todas as áreas da vida das pessoas têm estado em ruptura, mas nem todas as pessoas. Tem gente vivendo muito bem, se esforçando para atingir um objetivo e todas essas coisas, mas eu tô vendo um padrão de muita gente rompendo com isso. Cenário hipotético, digamos que você só poderia focar em uma coisa para começar, que você só dispõe de tempo e energia para se concentrar em uma coisa. Sua saúde, suas relações estão todas desmoronando e a sua grana acabou. Onde as pessoas devem focar primeiro para criar uma base para que tudo comece a melhorar aos poucos? Penso que antes de responder o que fazer, tem que responder por que está lá. Não é por causa da pandemia.
Lembro-me de quando aconteceu o 11 de setembro e as pessoas dizem: "Oh meu Deus, a minha vida foi destruída por causa do 11 de setembro." E há pessoas no mesmo edifício que mudaram sua vida, cresceram espiritualmente, aproximaram-se da sua família, tornaram seus negócios maiores. E o mesmo edifício ardeu. Certo? Sei que no meu caso, o 11 de setembro vem e pode imaginar, eu tenho a sorte de ter agora mais de 80 empresas e todas estas diferentes indústrias e obviamente tem se saído muito bem pelos padrões de negócios e de vida da maioria das pessoas, mas a minha principal missão é o que faço para viver. É por isso que estou aqui a falar com vocês neste momento. É conseguir que as pessoas sejam livres e vivas e tenham um nível de realização que merecem ter. Sei que elas desejam, mas também acredito que merecem ter, mas para merecer é preciso fazer certas coisas, não é verdade? E por isso, perder o emprego não é desculpa para ter excesso de peso. Por isso, parem com as culpas. A culpa não é estratégia para uma vida com sentido. A culpa não é estratégia para a grandeza. Portanto, tente resolver isso, número 1. E depois a sua pergunta foi, qual é a única coisa em que se deve concentrar se só se concentra numa? Penso que é inteligente concentrar-se numa coisa em primeiro lugar. Focar em muitos pode ser avassalador, mas para outras pessoas é bom concentrar-se em várias coisas. Depende da sua personalidade. Portanto, não precisaria. Mas então a resposta seria, a coisa que mais deseje mudar. O que for que lhe esteja causando mais dor. Por isso, se é seu relacionamento, eu iria focar completamente nisso. Agora, no mundo em que estamos, você normalmente não tem o privilégio de dizer: "Ok, quero trabalhar apenas para ser feliz." Bem, eu posso treinar para ser feliz enquanto o inverno se solta. Você pode se sentar nesta cadeira e ficar totalmente eufórico. Mas se fizer isso numa cultura ocidental, as pessoas vêm e levam seus móveis, certo? Por isso, provavelmente terá de trabalhar tanto no seu lado comercial, financeiro, como no seu lado pessoal. Eu trabalharia em ambos. E, para mim, a forma de atacar isso, se não tiver a certeza de quais as áreas, comece com o corpo. E sei que se pode relacionar com isso, Luiz, porque ambos compartilhamos isso em comum. Eu ensino sempre fisiologia em primeiro lugar, como bem sabe. Se mudar o corpo, vai mudar as emoções. Se mudar as emoções, mudará as suas decisões. E mudará a qualidade da sua vida. Porque a qualidade de vida são as suas emoções. Não é o que se recebe, pode ter $1 bilhão e cometer suicídio. As pessoas já o fizeram, certo? Pode ter belas relações e cometer suicídio. Pode ter pessoas que o amam e ficar triste o tempo todo. O nosso padrão de emoção é a nossa casa. E você tem de melhorar a sua casa. Você tem de treiná-lo. E uma forma de treiná-lo é a emoção que vem na maneira como você se move, na forma como respira, como fala. Por isso, se eu dissesse aos seus ouvintes, aqui está uma pessoa deprimida atrás da cortina, eu darei $100 mil à sua caridade favorita se conseguir descrever o seu corpo, a sua postura. E ela está deprimida. Me diga. Vou usá-lo como exemplo. Como é que essa pessoa está? Estão encurralados lá embaixo, olhando para os seus pés, eles não estão olhando para cima, seus ombros estão acabados para frente. Estão respirando de forma cheia ou fraca? Superficial e... Estão falando rápido ou lento? Eles falam... Se eles estão depressivos, estão falando rápido, não calmamente. Bem, isso geralmente é estressado. Deprimido é diferente de estressado. Devem estar falando mais baixo, mais devagarzinho também. E todos esses traços físicos mudam a bioquímica no sentido desta sensação de estar deprimido. Em depressão não farão nada. Quando eu estava deprimido e já não entendo mais, apenas retirei da minha vida, até tirei essa palavra da minha vida, porque as palavras que se criam uma resposta bioquímica. Mas quando fiz, há décadas atrás, porque tinha aqueles pensamentos do tipo, alguma razão para ainda estar aqui, esse tipo de loucura na sua cabeça, consegui sair disso usando a raiva originalmente. Por vezes, se alguém estiver triste ou deprimido, eu os deixo com raiva e dizem: "O que ele está fazendo? Ele está deixando zangado", porque a raiva é muito mais útil do que a depressão. Da raiva consigo fazer você rir, você agir. Então, gradualmente percebi porque não precisava da raiva. Era sobre o crescimento, sobre a contribuição, o significado. Por isso há fases a atravessar. Mas para responder à sua pergunta, devem trabalhar tanto o lado empresarial e o pessoal da sua vida. E para qualquer uma delas funcionar, é preciso estar num forte estado emocional. E se começar pelo seu corpo, sabe que eu começo todas as manhãs com minha água fria, com meu treino, começo o dia a alimentar a minha mente, certo? Por isso há certas coisas que tente fazer fisicamente, para ser suficientemente forte para se lembrar da verdade, porque lembre, o medo é físico, sente na garganta ou no estômago. Também a coragem. Coragem não significa que não tenha medo, significa apenas que é forte o suficiente para se esforçar apesar do medo, certo? E a coragem se sente diferente no corpo. Por isso quando vai treinar, dar um sprint ou uma corrida forte, ou pula naquela água gelada, quando exige a mente ir além do que é confortável, você sente uma força dentro de você. E essa força vai te ajudar a mudar o seu corpo, suas emoções, suas relações, o que quer que seja. Mas então a outra coisa que estou dizendo é modele alguém que seja bem-sucedido. Não faça isto por tentativa e erro. Encontre alguém que tenha o que você quer, idealmente talvez mais do que uma pessoa, 2 ou 3, e veja o que eles estão fazendo diferente de você na sua relação.
O que eles acreditam de diferente de você no que toca a relações? Seu corpo deles? O que eles estão fazendo? Eles não têm sorte, estão fazendo as coisas de forma diferente. Podem ser um pouco diferentes bioquimicamente, mas há aí padrões que se podem ver. E assim, em vez de aprender por tentativa e erro, que pode levar décadas, talvez nunca aprenda. Jim Rohn me ensinou, o sucesso deixa pistas. Encontre alguém que tem o que você quer, estude o que ele faz, todos os aspectos e depois adicione seu processo. Esse é o caminho para a velocidade da transformação. Por isso, eu já o fiz. Não sou a única pessoa, há tantas empresas que passaram do pior do que alguma vez tinham estado na sua história para o melhor, porque encontraram uma forma de mudar. Mas isso exige um pedaço psicológico de não culpar. Por isso, talvez seja a hora de pensar por si próprio e de modelar o que funciona em vez do que lhe é dito. Isso é algo a considerar por si próprio. Essa é uma das razões porque milhões de pessoas te seguem, como eu, em muitas áreas da vida. Eu tenho 3 perguntas finais. Tem um problema fazer Sim, essas claro. perguntas? Ok, porque eu quero respeitar seu tempo, porque a gente já está em cima da hora de terminar. Você mencionou que eu tive a oportunidade de ir às Fiji com você e Dean Gracioli e um grupo de gente há 1 ano e meio atrás. E você mencionou que o inverno estava chegando. Isso foi em 2019, até antes mesmo de 2020. E você mencionou que o inverno estava chegando, não sei como, o que e que tipo de crise vai acontecer, mas vai acontecer algo. Talvez em 6 meses, 1 ano, mas alguma coisa está acontecendo. E desde o 11 de setembro até a crise habitacional de 2008 ou 2009 e até 2020, o que você diria se as pessoas quiserem preparar para criar mais prosperidade financeira nos próximos 10 anos? Com a chegada do inverno, talvez de novo, talvez mais cedo, em que as pessoas deveriam se concentrar para ganhar mais e para investir, para que elas não quebrem financeiramente no próximo inverno? Bem, antes de mais, quero reconhecer que a cada geração há um livro que todos devem ler. Chama-se A Quarta Virada. Não é uma grande leitura, vou ser honesto com você com antecedência, li há 25 anos atrás, um dos livros mais seminais que alguma vez li. Porque o que ele vai mostrar é que cada geração passa por fases diferentes. Uma época de inverno, uma época muito, muito difícil, uma época de primavera, como depois dos tempos difíceis vemos normalmente esse crescimento fácil, um verão em que estamos a trabalhar arduamente, mas não se vê a recompensa, e depois um outono em que todos os prêmios aparecem a um nível importante. Mas essas estações, que podem ser de 10, 20 anos, são uma forma de pensar. Para algumas pessoas, essas estações acontecem na sua juventude, algumas a meio da vida, outras mais tarde, porque é um ciclo de história. São 1000 anos de história que você pode estudar, é fascinante. Não vou tentar explicar agora, mas se quiser em perspectiva, ela está lá. A geração de que você está falando, a geração millennial, uma geração muito especial. Não me refiro especial como se fosse, oh, tão especial. Especial porque eles têm um lugar único na história da humanidade. Tiveram certos choques num determinado momento. Eles são um arquétipo de uma das 4 estações da vida. A última chama-se a Grande Geração. Pense nisso. Se nasceu no ano, digamos, 1900, 901, 902, algo assim. Quando se chega aos 20 anos de idade, quando se quer pensar na vida, para onde vai e todas essas coisas, certo? Digamos, 1910, desculpe. Chegando à idade adulta, se nasceu em 1910, a bolsa de valores cai. Acontece a maior depressão da história humana, pelo menos que estejamos cientes da história moderna. 50% das pessoas parecem estar perdendo seus empregos. Portanto, parece que não vai haver qualquer esperança, justamente quando está chegando ao seu auge inicial, em que vai fazer com que as coisas aconteçam. Portanto, estamos em 1929, o que acontece uma década mais tarde, quando está prestes a fazer 30 anos, outra época seminal na sua vida. A Segunda Guerra Mundial começa. O mundo inteiro parece que se vai curvar. Estamos falando de guerra mundial por todo o mundo. E parece que Hitler vai ganhar, e que teremos nazismo em todos os lados, e os países estão caindo como moscas, e a economia está caindo no chão, e acabamos de fazer 30 anos. Adivinhe, aos 40 anos, o maior mercado de touros da história do mundo começou para essa geração. Mas eles foram tão testados e tão fortes por tudo o que passaram. Mas depois foram testados pelos seus próprios filhos, que não tiveram de passar por aquele sofrimento e que achavam que a vida devia ser fácil para eles. E disseram, olhe para você, você não é equilibrado, não é justo com as mulheres. E não eram, mas estavam ocupados a travar guerras para chegarem ao ponto de terem tempo para o fazer. É como se as pessoas dissessem que a arte para o bem da arte é para os bem alimentados, certo? É como se estas pessoas tivessem uma opinião diferente. E por isso não é como se os desafios desaparecessem, mas são chamados a grande geração porque encontraram o seu caminho através dessas coisas, porque foi uma geração que não foi ensinada a procurar desculpas. Penso que a geração millennial é a próxima grande geração, se eles julgarem bem as suas cartas. E penso que a gente é suficientemente grande nessa geração para ajudar a dar uma nova direção a essa geração.
E pensam que a tecnologia que lhes permite conectar-se de novas formas, mas a tecnologia infelizmente também os coloca contra outras pessoas. Porque já se viu o dilema social, há pessoas manipulando seu cérebro, sua bioquímica e sua dopamina neste momento. Mas penso que eles vão descobrir isso. Acho que vão mesmo descobrir. Agora a resposta à sua pergunta. Quero desenvolver o contexto, porque sem o contexto, tudo isto é sobre sobrevivência ou fazer bem para si próprio. E penso que não vai ter uma grande vida tentando apenas tomar conta de si mesmo. Se conhece a tradição indiana, na Índia, eles ensinam estes 4 objetivos de vida. O primeiro objetivo é Artham, A-R-T-H-A, e o que significa é prosperidade e segurança. Que é importante cuidar disso, porque quando essa prosperidade e segurança estão lá, não é que isso não seja espiritual. Cuidar de si e da sua família faz parte da vida, e por isso é preciso fazer isso. E então, o próximo nível de desenvolvimento, o objetivo da vida é Kama, que é A-A-M-A. Isso significa prazer. E é bom encontrar o prazer. Como se encontrasse um bom trabalho que sirva mais do que a si mesmo. Vai prosperar. Mas que será que depois o desfruta? E desfruta da sua vida e aprecia as coisas? E é como se encontrasse essa apreciação. Não se trata apenas da sensualidade ou sexualidade, é música, é arte, é família, são todas essas coisas. É a história do seu próprio país e encontrar o bem, certo? E depois o terceiro nível, para o qual a maioria das pessoas já ouviu falar, é Dharma, que é o seu propósito ou a sua verdade. Mas repara que não tem realmente um Dharma muito claro na maioria das pessoas, a menos que tenham algum nível de segurança e prosperidade, algum nível de prazer da vida que cheguem ao ponto de pensar mais amplamente. Agora, algumas pessoas tentam desde cedo encontrar o seu propósito. Qual é o meu propósito? Tenho de encontrar o meu objetivo final. Quem disse que existe um maldito propósito? Onde arranjou essa ilusão? E por que isso tem de ser tão grande? Eu sei que quando era criança tinha esta declaração de propósito. O propósito da minha vida é ser uma criação apaixonada, amorosa e incrível do que Deus mostra ser possível, servindo toda a sua humanidade e elevando-a. E aquilo continuava. Agora, qual é o meu propósito? Como é que posso ajudar? Quer dizer, servir é o meu propósito. Eu não preciso de tudo isto. Isso significa que eu posso fazer quando eu digo olá, homem do correio. Posso fazê-lo em frente de 50 mil pessoas. Posso fazê-lo com meu filho. Certo? E há muitos propósitos diferentes à medida que se percorre a vida. Mas a maioria das pessoas tenta conseguir isso e ainda nem sequer descobriram o que diabos vão fazer, nem como desfrutar a sua vida. O seu propósito se desdobrará se você fizer a coisa certa. Por isso, agora para responder a sua pergunta com precisão e especificamente em ordem curta, precisa de se colocar numa posição, se quiser ter sucesso, é ter idealmente o seu próprio negócio ou um negócio onde quanto mais valor você acrescenta, mais ganha. Pode trabalhar para outra pessoa e fazer isso, e se tiver opções de compra de ações, pode fazê-lo, se tiver bônus, mas para mim, autonomia, se quiser realmente ter uma vida extraordinária, creio que é apenas uma preferência pessoal, essa é a minha opinião, e não é verdade para todos. Se conseguir encontrar-se num lugar onde quanto mais valor acrescentar, mais poderá crescer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, então poderá escrever o seu próprio bilhete, certo? E assim, possuir o seu próprio negócio para mim é uma das formas de fazer. Ou fazer uma parceria com alguém no negócio ou trabalhar para alguém, mas onde o tratam como parceiro, obtém-se uma parte do negócio. Portanto, você não precisa digitar apenas por sua conta, mas se você vai crescer, tente fazer uma parte de qualquer negócio seu. Mesmo que trabalhe para outra pessoa, tente pensar como um proprietário, porque se o fizer, torna-se um. E pensando como um proprietário para ter sucesso, você tem de modelar pessoas bem-sucedidas. E é por isso que criamos este desafio juntos. Não sou só eu. Temos uma dúzia das melhores pessoas do mundo. Todas formas diferentes. Porque eles são como, oh, Tony pode fazer isso. Mas então a Jenna Kutcher com a sua câmera e o que ela está fazendo, gerando um par de milhões de dólares por ano sendo mãe e desfrutando da sua vida. Assim eles podem conhecê-los a todos e não apenas inspirar-se. Mas esta é especificamente a forma de fazer. Porque sabem, eu sei, você tem que ter isso, e eu não tinha há 20 anos atrás, ou há 15, ou há 5 anos atrás. Alguns deles, mas certamente não há 30. Custaria uma fortuna, agora é tudo de graça. Pode colocar um podcast e chegar a milhões de pessoas, e isso era impossível numa fase da minha vida. Portanto, há maneiras de saltar sapo por causa da tecnologia que você pode aproveitar. Por isso quer modelar alguém que é incrível, mas depois, o que vai fazer esse negócio funcionar ou não são duas coisas. Você sabe quem é o seu cliente ideal? Não pode ser um cliente para toda a gente. Pode ajudar toda a gente, mas quem é o seu cliente ideal? Quem é o cliente que vai ficar contigo quando a economia ficar ruim? Porque, como você disse, o inverno chega sempre. E eu estava dizendo que o inverno chegou então porque sabia que com um mercado em alta tão longo, teríamos de ter um mercado em baixa em breve. Normalmente temos um a cada 5 anos. Tivemos este incrível longo período de tempo sem ter um, e eu queria que as pessoas estivessem preparadas. Porque quando as coisas vão abaixo, é a sua maior oportunidade. Neste momento, a maior oportunidade econômica da sua vida está acontecendo, porque estamos saindo do inverno e ainda não estamos totalmente na primavera. Embora a economia esteja aquecendo, eles vão despejar tanto dinheiro nela que você pode ser um idiota e sair-se bem nessa economia. Mas você quer aproveitar este tempo, porque quando voltar,
Porque vai voltar. Não podemos simplesmente continuar a imprimir dólares para sempre ou a colocar uns e zeros nos computadores sem inflação. Estamos começando a ver isso. E a maioria de vocês não sabe o que é inflação. Lembro-me de comprar minha primeira casa aos 18 anos, com 18% de juros. É difícil ganhar dinheiro a 18%. Neste momento, é tipo 2,5%. Parece um universo diferente. Por isso é preciso estar preparado para o que vier. E a forma de fazer é saber quem é o seu cliente ideal, a quem pode acrescentar valor. Apaixone-se por ele. O que precisa, o que quer. Não se apaixone pelo seu produto, mas sim por ele. Assim pode continuar a atender às suas necessidades e depois apresentar uma oferta irresistível. Se você tiver essas duas coisas, você vai ganhar. Lembro-me, vi que neste momento há uma pequena série muito boa. Penso que é o canal de história. Eles já fizeram estas séries no passado, talvez as tenha visto, Lewis. As pessoas que moldaram a América e mostram todos os tipos que construíram o petróleo padrão, como os Rockefellers e assim por diante. Estão fazendo uma agora mesmo sobre a comida que construiu a América. E é fascinante. E uma dessas histórias é sobre o negócio de pizza. E não vou arruinar para você, mas uma delas foi um exemplo perfeito. A pizzaria Domino's estava falindo. E não sabiam o que fazer, não conseguiam ganhar dinheiro e não importava o quê. E então um dia tiveram um problema ao entregar algo e alguém ficou chateado e disse: "Não aceitarei esta pizza se demorar mais de 30 minutos." E ouviram? Experimentaram em cada chamada. Pizza Domino's, entregamos dentro de 30 minutos ou a sua pizza é grátis. Fizeram uma oferta irresistível. Não apenas a entregamos em 30 minutos, mas seremos penalizados. Você receberá de graça se não conseguirmos. Essa oferta transformou a Domino's de uma empresa perdedora numa das empresas de pizza mais dominantes na história do mundo. Ter uma oferta irresistível e saber quem era o seu cliente. E foram para os garotos na faculdade. Se focaram neles porque eles comem mais pizza e podiam entregar mais no dormitório com mais pessoas. Assim, conheciam os seus clientes ideais, sabiam quem servir e apresentaram uma oferta irresistível. Um negócio feito inacreditável. And this is one of the things you guys are teaching in the Own Your Future Challenge, which if I want everyone listening or watching to sign up for this, it's completely free. You can go to lewishouse.com/future. It'll take you right there. You guys are doing this week-long challenge, you and our friend Dean Graziosi talking about how to build and scale an irresistible offer, talking about how to build a business, a side hustle, whatever it is, using your knowledge and information to build something, to earn something on the side that eventually you could take it. O que é único neste desafio, e não sou só eu, como disse, é um bando de gente, é que vamos usar a tecnologia a cada passo do caminho todos os dias. Assim, começa a construir um negócio que se pode começar a lançar no final. Porque com a tecnologia se pode fazer em minutos o que antes demorava meses ou anos. E se já tiver um negócio, como fazê-lo crescer dinamicamente? Por isso, não vai ficar apenas sentado com a filosofia. Vamos ligar para você, o programa não tem custos. A taxa é que tem que tomar ação desconfortável todos os dias, usando um pouco de tecnologia que lhe mostramos como fazer, e depois vai ter algo real no final, não apenas inspiração. Legal, quero que todo mundo se inscreva e é completamente grátis, é lewishouse.com/future. Vai ter muito conteúdo, muitos dos meus amigos em comum estarão lá ensinando, compartilhando suas maiores estratégias de como construíram e escalaram grandes sucessos e agora mais duas. Essa é uma que eu já fiz alguns anos antes, você não deve se lembrar porque eu te entrevistei a última vez há 5 anos, mas se chama As 3 Verdades e eu gosto de fazer essas perguntas. É um cenário hipotético, imagine que é o seu último dia na Terra daqui a muitos anos e você realiza e vive o que você quer viver, mas eventualmente tem que ir. E por alguma razão, Tony, você tem que levar todo o seu trabalho contigo, o que você escreveu, seu áudio, vídeo, já que ninguém tem acesso ao seu conteúdo mais e roubam os livros das casas das pessoas e tudo se perde, hipoteticamente. Mas você pode deixar 3 coisas que você sabe que é verdade. 3 lições que você deixaria para o mundo e isso é tudo que a gente teria da sua informação. O que você diria serem essas 3 lições que você compartilharia com sua filha ou com o mundo, se isso fosse tudo que a gente tivesse? A vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. A qualidade da vida é a qualidade das relações. As relações são cultivadas dando, não exigindo, não julgando. Eu diria, em segundo lugar, que o amor é a resposta, com força. É preciso ter amor e força juntos. Esses 2 recursos, tudo pode ser transformado, tudo pode ser realizado, porque com amor e força terá uma visão maior. Se é amor verdadeiro, não estou falando de um amor em que, no sentido de apenas tentar obter algo, quer dizer amor verdadeiro, que é sobre como posso dar algo, mas também ter força para que não seja atropelado. Mas eu diria que a constante aprendizagem sem fim tornará a vida não só interessante, mas o significado virá porque você terá algo para dar.
E isso se ligará à primeira coisa que descrevi. Portanto, há tanto que é difícil reduzir a 3 coisas, mas no topo da minha cabeça, essas seriam as 3 primeiras. Eu adoro essas, e o Dean Grazioli, ele disse que uma das maiores lições que você ensinou para ele foi sobre amor e os relacionamentos também. Ele disse que você disse a ele que o amor você sente quando você dá e não quando recebe, e que nas relações você não marca pontos. E é por isso que eu queria mencionar isso aqui como algo que foi impactante para ele e para tantos amigos nossos. Você me ensinou isso e me fez pensar sobre as relações e seu entendimento. E antes da última pergunta, eu quero te agradecer, Tony, porque eu já fiz isso muitas vezes e vou continuar fazendo enquanto você continuar vivo. Por você ser constantemente um símbolo de inspiração para muita gente e fazer isso sempre. Você nem precisa fazer mais isso, você já fez isso pra caramba com milhões de pessoas ao redor do mundo, e essa habilidade de continuar crescendo que você tem e de querer servir a um bem maior, ela continua me inspirando. Como você não sabe, e por isso eu te agradeço por liderar um caminho e servir constantemente a tanta gente que nunca vai saber que você tocou suas vidas, porque você não está fazendo isso por reconhecimento. E em todas as áreas da vida eu aprecio por quem você é. E minha última pergunta é: qual é sua definição de grandeza? Penso que grandeza é serviço. Penso que um grande serviço é como uma grande vida. Penso que enquanto se vive a vida, e tenho a sorte de ter descoberto isso cedo na minha vida, não por ser uma pessoa tão boa, penso apenas porque amo as pessoas. E porque depois atraí pessoas realmente brilhantes, 20, 30 anos, no meu último ano, que passaram por todos os padrões. No final, não é o que se recebe que nos vai fazer felizes, é quem nos tornamos, é quem conseguimos tocar. Por isso penso que a grandeza é serviço. Penso que a grandeza é encontrar a forma de fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa, porque isso também voltará para você em abundância do ponto de vista do seu próprio senso de orgulho interno, não externo, mas do seu próprio sentido. As pessoas poderiam tirar-me tudo que tenho, mas não podem tirar o que me tornei como homem, pelo meu serviço, pelo meu crescimento. Por isso penso que o propósito e a sensação de progresso são as 2 coisas que criam uma grande vida. Se tiver um propósito maior do que você, isso vai dar-lhe a motivação e a energia para conduzir quando todos estão exaustos e você está exausto. E se estiver progredindo, sentirá as recompensas que vêm disso. Penso que esses 2 poderes são gêmeos numa grande vida. Tony Robbins, obrigado pelo seu serviço e generosidade, meu amigo. Sou muito grato por você estar aqui. Os melhores professores não estão nas universidades. Os melhores professores estão no YouTube. Os melhores professores estão no YouTube, acorde. Este cara, George Gavin, ele é fantástico. Patrick Bet-David, fantástico. O Jim Record. Os falsos professores estão nas universidades.